Pascoal Ranieri Mazzilli, paulista nascido na cidade de Caconde, em 1910, graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, em 1940. O primeiro presidente, após a renúncia do titular Jânio Quadros e durante a ausência do vice-presidente João Goulart, que estava em visita oficial à República Popular da China. Neste período, Mazzilli governou o país durante 13 dias, de 25 de agosto a 7 de setembro de 1961. Mazzilli governou o Brasil pela segunda vez, novamente por 13 dias, de 2 de abril de 1964 até 15 de abril de 1964, como parte do golpe de 1964. No dia 2 de abril de 1964, Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara dos Deputados, assumiu oficialmente o governo provisório da República. Contudo, efetivamente, o governo do país era exercido pelo autoproclamado Comando Supremo da Revolução, composto pelos militares General Arthur da Costa e Silva, Almirante Augusto Rademacher e Brigadeiro Francisco de Assis Corrêa de Melo. Em 9 de abril, o Comando Supremo da Revolução instaurou o Ato Institucional número 1, AL1, que suspendeu direitos políticos e estabeleceu eleições indiretas. Após o AL1 criar as garantias legais que ampararam o golpe militar, Ranieri Mazzilli entregou o cargo de presidente da República ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, em 15 de abril de 1964. Humberto de Alencar Castelo Branco foi um militar e político brasileiro. Foi o 26º presidente do Brasil, o primeiro do período da ditadura, tendo sido um dos articuladores do golpe militar de 1964. Os principais objetivos da intervenção militar era acabar com o nacionalismo reformista, representado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O período em que Castelo Branco durou foi de 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967. O vice-presidente dele foi José Maria. O nome completo dele é Humberto de Alencar Castelo Branco do Nascimento. Ele nasceu dia 20 de setembro de 1897 e a nacionalidade dele é brasileira. Arthur Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período da ditadura militar, governando o país de 1967 a 1969. O governo marca o início das medidas desenvolvidas que levaram a um milagre econômico, além de ter sido marcado por ter iniciado os anos de chumbo, período de maior repressão da ditadura militar. Ele assumiu a presidência no dia 15 de março de 1967, após vencer a eleição indireta, que foi disputada em 1966, e do qual ele foi o único candidato. A vitória para assumir a presidência foi resultado de uma campanha no interior do próprio exército, para que o aparato de repressão da ditadura aumentasse. O governo de seu antecessor Castelo Branco é enxergado como um momento de pouca repressão, mas na verdade estudos recentes mostram que se tratou de um período de transição no qual o aparato repressivo era estabelecido de uma maneira que não causasse ruptura do regime com a sociedade. Ainda assim, Castelo Branco se viu pressionado pelas Forças Armadas e deixou o poder, e a transição foi realizada com indicações de Costa e Silva. A eleição de Costa e Silva foi enxergada como um determinado elemento da sociedade, como uma esperança da liberalização do regime, e o próprio Marechal afirmava que prepararia uma democracia autenticamente. Emílio Garrastazu Médici, nascido em 4 de dezembro de 1905, em Bagé, no Rio Grande do Sul, foi filho de Júlio Garrastazu e Emílio Médici. Foi um militar e político brasileiro e foi também o 28º presidente do Brasil, o terceiro do período da ditadura militar brasileira, entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. Ele participou da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, e se graduou na Escola Militar do Realengo como general do Exército. Na sua carreira militar, ele atingiu o posto de general do Exército. O seu sucessor foi Ernesto Geisel e seu vice-presidente foi
Augusto Rademacher, do Partido Arena. Durante o seu governo, o país viveu com o chamado Milagre Brasileiro, caracterizado pelo crescimento de 55,84% do PIB. A média foi de 11,17% e 42,15% da renda per capita, e a média é de 8,43%, mas triplicando a dívida externa com o aumento da concentração de renda, Médici assumiu com a inflação de 19,31% e entregou a 15,54%. No seu governo, eles concluíram também os projetos desenvolvidos como o Plano de Integração Nacional, o famoso PIN, que permitiu a construção das rodovias transamazônicas e Porto Rio-Niterói, entre as outras, além de grandes incentivos fiscais à indústria e à agricultura. O PIS e a PACEP, o acordo com o Paraguai para a construção da usina hidroelétrica de Itaipu, até hoje a usina de maior produtividade do mundo. Sua cônjuge foi Cila Nogueira, seus filhos foram Sérgio e Roberto, mas ele morreu em 9 de outubro de 1985 com 79 anos, lá em Rio de Janeiro. Ernesto Geisel nasceu no Rio Grande do Sul em 1907. Ernesto Geisel iniciou a carreira militar ainda jovem na Escola Militar do Realengo. Entre os anos de 1947 e 1950, foi adido militar na Embaixada do Uruguai. Em 1964, Ernesto Geisel participou das articulações para o golpe militar e tornou-se general do Exército no ano de 1966. E em 15 de março de 1974 foi eleito indiretamente para a presidência do país. Durante o governo Geisel, iniciou a transição para a democracia liberal que ele mesmo designou que deveria ocorrer de forma lenta, gradual e segura. No governo do general Geisel, em 1975, ocorreu o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que estava preso por vinculava notícias de crítica ao regime e por denunciar as mazelas sociais. O caso do assassinato de Vladimir Herzog não foi algo isolado. No mesmo local também ocorreu o assassinato do operário Manuel Fiel Filho, que se manifestou contra o regime. Os movimentos populares e as comunidades eclesiais de base também sofreram